Fala pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, review da semana passada, mas foi bom, eu acho que principalmente nessa semana, porque a gente vai ficar 2 semanas sem Anipoke, e agora a gente pode conversar sobre esse anime com mais calma, esse episódio, inclusive ele foi o último do arco, lembrando que já foi anunciado um novo arco pro dia 31, temos o nome do episódio, tá? Terastalização, Blueberry Academy. Então, assim, a gente já tem esse espaço para poder teorizar o que pode acontecer, tá? Que vai ser principalmente focado ali na Blueberry Academy. Não tenho certeza se todo o arco vai consistir ali dentro da Blueberry, mas deve rolar muita coisa por ali. Lembrando também que Koraidon e Miraidon não tiveram espaço dentro desse anime. A gente teoriza que esse anime se passe em algum momento após os acontecimentos dos jogos que a gente conhece, né, Scarlet e Violet, mas fica a possibilidade ainda da gente ter algum contato com Miraidon, com Koraidon. Eu tenho 1001 teorias a respeito disso e por que eles configuraram esse anime dessa forma, mas é isso, tá? Quero saber a opinião de vocês. Agora vamos para o episódio da semana passada, porque ele foi um episódio interessante. Ele fecha esse ciclo dessa temporada que, assim, sendo bem sincero, eu tô falando temporada, né? Mas desse arco que foi... A gente esperava mais para um contexto de mega evolução e tudo mais. Eu acho que tudo ficou muito unilateral, né? Ficou o holofote jogado pro Roy e pro Uruto. E pro Roy e pro Uruto mesmo. Assim, nem para outro personagem, seja vilão ou não, ficou ali com os dois, esse lance da Mega. E finaliza principalmente, né, com esse mini arco que vamos ter agora em Kalos. Então, uma sensação um pouco estranha esse último arco. A gente finaliza falando sobre ele e vamos lá para mais uma review da semana. Deixa seu like, agradeço demais. Não esqueça de usar meu link do Amazon e bora lá para mais um vídeo. Peço que esse primeiro bloco desse episódio, ele começa mal e ele termina muito pior. Mas assim, a gente tem surpresas, tá? Eles estão encrencados, Liko, Roy e Uruto, porque eles estão ali tentando lidar com os exploradores que estão usando as super esferas de poder, né? O Hakurian Sphere. E o episódio passado já terminava com eles tendo baixas em alguns Pokémon. E o começo desse episódio já mostra eles tendo mais baixas ainda. Então assim, os Pokémon deles estão caindo um por um, eles não sabem o que fazer, eles têm muita dificuldade para lidar com eles. Até que, ali no momento que tudo ia ser arregaçado, literalmente, o Amityville chega usando o Thousand Arrows do Zygarde, que tá na sua forma 10%. E cara, assim, lindo de se ver a chegada dele, tá? Ele todo ali, ele já é um adulto, literalmente, porque virou um homem. Bonitão, chegou, já abalou com o Zygarde, já colocou presença. O Spinel, que tá assistindo tudo à distância, também já ficou ligado, tipo assim, olha, finalmente, né, você apareceu. E aí, o Zygarde vai acabar lidando com os Pokémon da Sango e do Onix, que decidem cair dentro também. Assim, me irrita o fato de Sango e Onix estarem tão alinhadas ainda com exploradores. Eu sei que, né, mas assim, eu não entendo como eles veem aquilo, principalmente o Onix, e não acho aquilo bizarro, né? Tipo, os Pokémon sofrendo ali com o Hakurion. Mas, de qualquer forma, eles vão até lá, começam a batalhar o Zygarde e o Corviknight. Enquanto o Ceruled, ele acaba usando um pouquinho do seu poder de fogo no Sharkdet, a pedido da Liko, para que o Sharkdet use sua habilidade, né? Que é o Flash Fire, e consiga absorver o fogo, assim, ficando um pouco mais forte. E começa agora uma batalha. Ceruled, Sharkdet, o Dragonite do Uruto, que tá mega evoluído, e o Roy, como teve baixa em todos os seus Pokémon, só sobrou o Lucario, vem a mega evolução do Lucario. Então nós temos esses 4 Pokémon contra os 6 heróis, 5, né, porque o Rayquaza não está, e o Zygarde lidando com os Pokémon da Sangue e do Onix. Mas assim, lembra que eu falei? Começa
mal termina pior. Porque os Pokémon estão tão descontrolados. Tem uma estratégia interessante. Lembra aquela estratégia do Steelix que o Uruto e o Roy usaram para os Steelix baterem as cabeças? Uma coisa semelhante acontece, eles acabam tomando a iniciativa de fazer com que o Lapras e o Moltres se choquem. Então, tipo assim, o Dragonite leva o Moltres até direção ao Lucario, e o Lapras, que ia dar uma cabeçada no Lucario, acaba se chocando com o Moltres, assim. Apesar da tentativa ter sido muito boa, não tem como, eles acabam sendo ali jogados no chão, todos eles, inclusive o Zygarde, que não estão dando conta absolutamente de nada dessa situação. Tá todo mundo, falar o português, né? Tá todo mundo na merda, literalmente. Então assim, Hakurion fazendo o que sabe fazer de melhor, que é, sim, dar muita força pros Pokémon, mas a que custo, né? Então, todos os Pokémon basicamente derrotados ali pelos exploradores. Bom, o segundo bloco começa com a Liko gritando, por favor, parem, eu não aguento mais. E, de fato, acho que nem os 6 heróis estão aguentando mais, porque o Hakurion se desfaz ali deles, eles estão exaustos, eles acabam caindo também. E aí o Spinel pede pra resgatar todos os Pokémon, né, os 6 heróis, na verdade os 5 heróis. E ele diz que essa fase de testes está pronta. E aí ele retira os Pokémon, vão embora. Deixando o Lick e os outros ali sem saber o que fazer. Nesse momento, a Dot chega junto com o Humber e com o Crave, que é o pai da Mitchell. E aí a gente tem aquela mini reunião, né? Eles ficam felizes de ver que a Tinkatuf evoluiu. Mas nós temos essa reunião de família que ela é muito importante porque tem aquele lance do tipo... O Amityville se coloca na posição de querer ajudar, de querer fazer alguma coisa, enquanto o Crave, ele tá mais isoladão. Tipo assim, eu não tenho nada pra fazer. E aí o Amityville grita com ele. Você vai ficar de braços cruzados? Você era o presidente da companhia e agora você não vai fazer mais nada? Você tem que lutar. De algum jeito, de alguma forma, você tem que lutar. Você tem que fazer alguma coisa pra seguir em frente. Aí o Crave fala pra ele, mas você vai fazer o quê? E ele diz, eu estou coletando as células do Zygarde e eu quero, de alguma forma, conseguir acabar com isso que o Spinel está fazendo. Então a gente precisa se unir. E aí o Crave vê essa força de vontade do Amityville, enche o peito, estica a mão e eles concordam, né? Um ajudar o outro. Ele realmente, o Crave, identifica que ele estava tendo uma postura errada e vai ajudar. Ótimo. Que bom, né? É o mínimo que a gente espera, porque o Crave tava muito apagado na série. E aí o Humber só olha assim, né, de distante, o Amityville. Eu acho que dentro dele, assim, o Humber deveria estar hiper emocionado. Ele já tinha ficado muito emocionado quando eles encontraram o Amityville. E aí o Amityville até frisa, né, que foi graças ali com os Trovonautas que ele decidiu seguir em frente, porque ele também estava isolado, ele também não sabia o que fazer. E agora ele tem um objetivo e ele pretende honrar esse objetivo. Então, muito legal. E aí eles se despedem e prometem cruzar os caminhos novamente, mas o Amityville já diz que está do lado dos Trovonautas. E tchau. Né? Segue em frente, bora, let's go. É isso aí. Bom, o Uruto começa a fazer uma graça. Eu não vou seguir em frente com vocês, eu não vou voltar pro dirigível, porque eu sou um fardo. Porque assim, o Uruto se viu bastante na batalha, impotente. Então ele quer batalhar, mas ele quer ficar mais forte. E ele não sabe como. Então ele quer ficar mais forte. Aí todos ficam sem entender, mas a gente também quer ficar mais forte, Uruto. E da Pokébola da Liko e do Roy saem Sharkdet e Crocalor, que estão muito afim de ficarem mais fortes. E isso, obviamente, já é um sinal do roteiro, né? Tipo assim, vamos evoluir vocês. É basicamente o roteiro dizendo pro telespectador, calma, esses dois vão ficar poderosos. Ótimo, porque a gente vê essa alegria, essa exaltação dos dois em ficarem mais fortes. E aí a Briar acaba ligando para a Liko, dizendo que o trabalho dela está pronto, está concluído, sobre o Terapagos ela já está muito feliz também, e ela queria conversar com eles, mas aí ela diz, estou na Academia Blueberry, venham aqui. E aí, eles ficam tipo, Academia Blueberry,
a Anne foi convidada pra ir pra lá fazer um intercâmbio. E aí a Dot acaba falando, lá é um local muito importante pra batalhas, etc. Que ela já tinha feito uma pesquisa. E aí eles falam, bom, fechou então, é lá que a gente vai treinar. É lá que a gente vai ficar mais forte. E aí eles decidem então ir à Blueberry Academy, enquanto o Spinel diz que os experimentos dele chegaram na fase final. Dá um vislumbre ali na super esfera, né? E agora ele acha que quer, sei lá o que, dominar, talvez o mundo, talvez, toda a situação com o Hakurion. E o episódio termina assim. É importante eu frisar que eu esqueci de dizer que a Dot entrega um pendrive pro Crave com estudos que ela fez sobre o Hakurion Sphere. Isso é muito importante de citar. Bom, o episódio termina. Série, basicamente, aqui essa temporada, essa saga termina. Olha, fazendo um puxadinho do começo até então, o começo foi muito aquela sensação XYZ, sabe? Eu acho que eles fizeram bem aquele começo. Mas no decorrer, eu acho que tem muito as mesmas falhas de XYZ. Que é as mesmas falhas do jogo Pokémon XY. São poucas megas durante a sua jogatina, durante a história, né? Para um arco que supostamente deveria ter um foco, uma ênfase a mais na mega evolução. Sim, a gente vai ter, como teve em XYZ aquele arco do Alan, a gente vai ter esse arco agora com o Roy, né? É basicamente um especial da mega evolução, que esse especial sim abrigou bastante as megas. Mas eu fico com aquela sensação estranha do porquê o roteiro decidiu esquipar um ano, sabe? Tipo, apesar de ter sido uma coisa muito legal o time skip, que era um pedido dos fãs de longa data em relação ao anime anterior, porque todo mundo queria ver o Ash mais velho, um pouco mais velho, enfim. Eu acho que eles caem na desgraça da mesma coisa que aconteceu em XY. Porque assim, quer você queira ou não, o Ash XY, ele é mais velho. Na sua estrutura, ele pode ainda ser um menino de 10 anos, mas na sua personalidade, ele não é um menino de 10 anos mais, né? Ele é um menino que passou por trocentas regiões e ali existe um personagem que ele... Aquele ponto cômico, aquela energia da criança que explode, que agita, que se empolga com pouco, desaparece, né? E foi muito forte em XY isso no Ash. E aqui eles fazem a mesma coisa com o Roy, só que aqui a gente tem o time skip de fato, né? Aquele menino desapareceu. O Roy se foi, o que a gente conhecia. Vem um novo Roy aqui, que geralmente é quando a gente diz adeus à nossa infância e chega à adolescência. A gente vai mudando a nossa personalidade, porque a gente vai se moldando, a vida vai fazendo a gente mudar. Nem em todos os casos, mas na maioria dos casos. E a gente tem mudanças significativas que são perceptíveis, mas são perceptíveis no Roy. Muito no Roy. Porque, em contrapartida com os outros personagens, eu acho que eles só mudaram de roupa. Tem algumas pequenas características que mudaram muito, assim, na Liko, talvez, que tem um começo um pouco mais fossa, mas depois retorna muito aquilo, né? E eu já falei diversas vezes pra vocês, tipo assim, a Liko, você tem que gostar da Liko. Não tem espaço pra você odiar ela, porque o anime não quer falhar com essa protagonista, né? Pro anime, Deus me livre a protagonista ser odiada, né? E por isso que a gente tem ela sobre o apoio do Roy, porque se a protagonista for odiada, é provavelmente a fórmula para o fracasso. Então, como você faz a protagonista ser pelo menos tolerável? Você deixa ela neutra, você deixa ela ser um açúcar
em pessoa, basicamente. Porque a Liko é isso. Ela é doce, ela é neutra. Neutra no sentido, ela não tem posições que ofuscam o personagem menino, batalhador ali, né? Ela não é uma tsundere que fica irritando todo mundo. Ela é neutra, ela é doce, ela é cuidadosa, ela é generosa, gentil. Então você protege ela e ali ninguém mexe, porque ela é fofa e é isso. Eu acho a maior covardia, porque pra mim você perde vários elementos da personagem que poderia se mostrar mais, né? Com medo da reação de um público que. Então, assim, pro Ash, se você não tem espaço pra ter uma Ash aqui, né? Uma Ashley. Você tem espaço pra ter essa menina doce. Teve espaço o Roy. E aqui é aí que tá a brincadeira. Por que esse time skip, sabe? E por que essa mega evolução chega só pra ele e fica só girando em torno dele? E por isso que eu acho que cai na desgraça XYZ. Porque é um protagonista, no caso a Liko, que também tem a ausência da mecânica que está sendo conversada. A Liko, você pode dizer, mas a Liko tava ganhando muito espaço nas outras temporadas. A Liko só perdia, cara. Tipo assim, a Liko perdia e colocava os piores matchups na frente da guria. Tipo assim, só perdia. Eu achei esse arco bem fraco. Nem vilões com mega evoluções nós temos. E fica tudo jogado para o Roy, né? Então, mesmo que, por exemplo, esses dois personagens que apareceram dos exploradores, poderia ser eles com as megas, sabe? Tipo assim, já que não quer colocar pros óbvios ali, que é Glalie, Aerodactyl e Medichan, já que não quer dar pra esses daí a mega, desce pra esses dois novos, que aparecem também caindo de um balão aleatório e fica por assim. Tenho dificuldade com essa saga, porque ela me parece muito aquilo que a gente esperava na saga do Ash em relação à Mega Evolução, e não vai, né? É só uma mini apresentação e foi uma boa forma de apresentar o Mega Dragonite pro público que já conhecia, quem acompanha, né, as novidades dos jogos, mas foi um bom debut. Foi um lance pra gente ter aqui o Mega Dragonite ganhando o seu espaço. Talvez durante essa nova saga a gente acabe descobrindo também novos megas ali, mas fica essa sensação, né? Uma sensação muito estranha. Uma revelação muito crua também do fato do Fridd estar vivo, que sim, era o esperado. Se o anime tivesse culhão, tinha matado o Fridd, né? De fato. E aí sim, beleza, matamos o Fridd, bora Roy, amadurece aí que o cara morreu e se a gente precisa de um líder, badass. Mas tudo foi muito estranho, sabe? Tudo foi muito estranho. Akemi, é um anime de criança também, né? Não vamos pedir uma obra aí de Hollywood, etc. Com certeza. Com certeza. Eu só acho que foi muito esquisito, sabe? Como foi. Porque eu tenho essa sensação com essas novas sagas de Pokémon. Parece que elas prometem muito, né? O visual, saca? Tipo assim, o visual tem apelo, entende? O visual tem um apelo muito bom, mas a execução não tem. Não tem, você vai assistindo ali e tipo assim, cadê? Sabe? Então, é isso. E essa história do Hakurion não acaba, né? E a gente ficou mesmo só pelo Hakurion. A minha esperança agora é que eles finalizem essa história do Hakurion com essa nova saga, todo mundo ficando forte, a batalha final, quem sabe. E quem sabe uma temporada extra falando de qualquer coisa. Não sei se eles vão fazer mais uma saga girando ainda em torno do Hakurion, porque, putz, né? Cansativo. Esse EP traz pra mim a presença fenomenal do Amichu. Chegou pra mostrar que também tá ali se juntando, né? Oficialmente do lado dos Trovonautas. Não se une aos Trovonautas como um Trovonauta, mas faz o pacto ali com eles. E coloca a família, né? Ali junta, reunida. Né? Então temos Humber, Crave e Amichu alinhados com os Trovonautas. E legal saber que o Amichu já tá tendo ali, né?
um foco em conseguir pegar células do Zygarde. Eu espero que esse foco traga para o Amiibo também um novo Pokémon, né? Essa busca pelas células acabem trazendo para o Amiibo um novo Pokémon. Já para os outros, eu espero a Blueberry exclusivamente para evolução, né? Nós temos muitos Pokémon ainda para evoluir e eu acho que essa vai ser a saga da evolução. O que tá bom também, né? Gostei da saga. Eu acho que, apesar dos pontos negativos, enfim, a saga deixa alguns pontos que eu não gostei, mas teve pontos positivos. A captura do Sharkdet, mesmo que tardia, chega num time talvez apropriado para ter um pouco mais de foco nele, e ele teve. Não vou elogiar o mínimo, porque os Pokémon secundários ganharem foco é o mínimo, né? Acho que essa foi a primeira saga de Pokémon onde os Pokémon secundários não tinham foco algum. Uma coisa é um Pokémon secundário perder o foco para outro que acabou de chegar. Entendo. Agora, capturei, nunca mais usei, eu acho que, tipo assim, isso me traz, sei lá, memórias do Krabby, que só teve o seu momento MVP mesmo na liga, né? E que momento. Então, assim, triste. Mas não vou elogiar o mínimo, não, pessoal. Desculpa. Pra mim, se você captura o Pokémon, se o roteiro tem ideia pra te dar uns Pokémon, arruma espaço pra mostrar esses Pokémon. E a gente teve muita dificuldade com isso também em Horizontes. Mas é uma saga regular. Pra mim, assim, não é uma saga 5 estrelas, mas é uma saga 3 estrelas com certeza. Regular, tem seus pontos altos e baixos. E esse episódio me deixa feliz porque eles estão caminhando novamente para uma etapa de uma situação de DLC, né? Que é a Blueberry Academy. Que, assim, para quem jogou a Blueberry sabe que o lugar é porradeiro. É lugar para batalha. É lugar que não tem espaço para outra coisa. Então eu espero um campeonatinho legal ali, umas coisinhas massas, talvez algumas referências extras que a gente ainda não tá esperando. Eu acho que na época de Kitakami teve alguma outra coisinha, uma coisinha ou outra ali que acabou dando o ar da graça. Teve também o aparelhinho de trocar com o corpo do Pokémon, que apareceu em Kitakami, mas originalmente nos jogos a gente encontra em Blueberry. Quem sabe a gente não vai ficar sabendo um pouquinho mais disso em Blueberry agora, né? Eles não façam mais uma referência àquilo e façam novamente essa troca de corpo entre um personagem e outro. Seria legal de ver, mas que somasse para a história também. Bom, para mim, episódio ok. Finaliza de uma forma esperada para dar gancho para uma próxima saga. Mas sinto um peso, sabe? Eu saio daqui um pouco pesado. Talvez com expectativas que... Pô, você me faz um trailer mega evolução, biriri pororó. Não tem como você falar, mas a expectativa quem criou foi você. Não foi, não. Não fui eu que fiz o trailer. Entendeu? Então, tipo assim, a expectativa eu tinha mais, sim. Porque, né? Agora, foi ok. A presença do Uruto, eu deixo com vocês. E aí? Pra você, o Uruto foi um personagem ok? Você conseguiu ser conquistado pelo carisma do Uruto? Ou ele se tornou o personagem detestável que você detesta em animes? Me diga nos comentários. Um forte abraço. Bom, agora a gente tá sincronizado com o anime Pokémon, né, Kemi? Estamos. E pretendo trazer, alinhar de novo as coisas, agora ainda mais com Legends, não vai ter como, né? Eu vou ter que trazer tudo alinhadinho. E eu quero pedir só, assim, muito obrigado. Nem perdão, nem nada, porque isso daí já perdeu o valor, né? Ficar pedindo perdão, já acabou, não dá. Mas eu quero agradecer todo mundo que continua acompanhando por aqui, mesmo com esse delay gigante que eu tô entre um episódio e outro. Mas acredite em mim, né? Eu tenho uma história, um histórico com Pokémon, principalmente em relação ao anime, fiel. Eu posso estar demorando, mas eu tô trazendo. E tenho um compromisso com o anime que, assim, é um carinho que eu tenho por vocês. Então, obrigado. E a gente se vê no próximo episódio.
Foi bom que eu trouxe a review essa semana, né? Não teve episódio, não vai ter episódio na semana que vem. Vamos ter que inventar alguma coisa pra conversar na semana que vem. Mas estarei por aqui. Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo logo. Fui!